beta alfa. Então nós conseguimos tirar, quer dizer, a estrutura matricial vira, eu consigo transformar essa matriz em uma matriz numérica. E o fato desses objetos aqui serem campos está colocado aqui. Então, eu estou colocando aqui vai ter psidagra psi, né? Mais psidagra sigma x psi. Quer dizer, eu posso expressar isso aqui dessa maneira. Estou dizendo, na verdade, que esse produto tensorial, né? Quer dizer, psidagra tensorial psi, vai entendido nesse modo, com essa regra de composição. Isso aqui pode ser escrito como sendo um meio. Quando aqui não é o produto tensorial, aqui é o produto matricial mesmo. Quando isso aqui for sigma x, vai ficar psidagra, sigma min psi, para as três primeiras matrizes, igual a 1, 2, 3. E aqui sigma min, olhando essa ordem, isso aqui, né? Pensando que isso aqui é alfa, e que isso aqui é beta, então vai ficar sigma de beta alfa. E depois a identidade, mais o meio, psidagra psi, e aqui a matriz de identidade, que essa é beta alfa. Eu posso escrever, eu posso condensar os espinores nesses bilineares e liberar as matrizes como matrizes numéricas. O nome disso aí é técnica de rearranjamento de Fields, certo? Muito bem, então isso aí é só uma coisa simples, né? Mas nós vamos agora aplicar isso em coisas mais interessantes, que isso aparece muito quando a gente trabalha com campos espinoriais. E é uma técnica pouco conhecida, em geral, eu digo que vocês não vão achar muito isso. Eu fiz isso aí no curso, acho que no curso de teoria de grupos, tem um professor global, acho que foi o curso de teoria de grupo 2012, 2013. Foi teoria de grupo, né? Se não me engano, foi do capítulo 3 do Bjork e Drell. Ah, tá, ele dá arranjamento de Tem 2 ou 3, uma coisa dessa. Não deve ser. No Eu estudei para ele. capítulo 3, vai ser de mecânica quântica e relativística. É. Só que lá tem que ter cuidado, porque lá são funções de onda, então são números comutantes. Para nós são campos, então são números de grau. Eu vou acabar essa primeira aula, né? Nós somos um trabalhinho. Então, eu vou fazer eu vou dar para vocês a seguinte coisa. Vamos imaginar que a gente tivesse essa expressão. Esse objeto aqui. Psidagra. Um objeto psidagra. Aqui uma matriz qualquer que eu vou chamar de gama. Vezes o espinor aqui. E aqui eu vou pegar um outro espinor que eu vou chamar de psidagra. Aqui uma matriz que eu vou chamar de G. E aqui um espinor que eu vou chamar de Z. Então, digamos que eu tivesse esse produto. Isso aqui é um número, espinor, matriz, espinor. Então, isso aqui me dá um número. Aqui é um espinor linha, uma matriz 2 por 2 e um espinor coluna. O produto está lá mesmo. Então, isso aqui é um número vezes outro número. Mas eu vou querer fazer uma outra coisa. Eu vou querer rearranjar, que aí vem o nome de rearranjamento de Fields. Eu vou querer, por exemplo, combinar esse espinor com esse e esse espinor com esse. Por que isso pode ser interessante? Porque nós vamos entender nas teorias de campos fermiônicas que esses bilineares representam observados. Podem ser cargas elétricas, correntes elétricas ou outro tipo de corrente que o campo carrega. Pode ser uma corrente de isospin, uma corrente de cor, como seja no caso dos quartos. Então, muitas vezes eu preciso organizar os espinores, vamos dizer assim, em grupos. Para mim, pode ser interessante, não necessariamente, mas pode ser interessante juntar esse espinor com esse e esse espinor com esse, para formar uma estrutura a qual eu vou dar uma representatividade. Por exemplo, poderia ser que esse espinor psi tivesse aqui. E aí seria interessante jogar o psi para ficar junto com o psidagra. E que esse psi tivesse aqui, por exemplo. Então seria interessante. Isso acontece muito na teoria eletrofrágil, onde eu tenho elétron-neutrino, elétron-neutrino. Mas aí eu quero juntar elétron com elétron e neutrino com neutrino. Porque na corrente fraca o que a gente tem é isso. O elétron vira neutrino e interage com o gama, o W+. Então seria como se aqui fosse o campo do elétron, aqui o campo do neutrino e aqui a carga, o operador de carga que está associada à emissão do W+. E aqui
seria uma outra corrente, seria neutrino, que vira elétron e pode emitir um W menos, vamos colocar assim. Mas aí eu quero juntar, eu tenho essa interação. Esse objeto vai interagir com esse. Eu vou querer juntar elétron com elétron, neutrino com neutrino. Eu não quero separar o elétron do neutrino. Ali eu tenho uma coisa fora da diagonal, elétron com neutrino e que neutrino com elétron. Eu quero fazer elétron com elétron, neutrino com neutrino. Então eu preciso passar um campo pelo outro. E é isso que vai se chamar rearranjamento de física. Isso é muito comum na física de interações práticas, né? Em geral nas teorias fermiônicas, fazer correntes. E aí eu preciso juntar correntes do mesmo campo, não de campos diferentes. Aqui eu tenho correntes, estou misturando campos distintos. Pode não me interessar isso. Então a técnica, vamos fazer uma coisa genérica e depois a gente particulariza. Vamos dizer, velocidade é gama. Aqui eu tinha colocado aqui. E aqui eu tinha que d'água, aqui um objeto qualquer. Certo. Então, isso aqui é uma matriz 2x2 qualquer. Isso aqui é uma matriz 2x2 qualquer. Então, isso aqui é um número complexo, vezes um outro número complexo. Só que eu vou querer transformar isso aqui. Então, isso que nós vamos fazer agora aqui vai ser o que a gente chama de rearranjamento de física. Agora, agir assim, vamos fazer física, porque não ficar rearranjamento. Então, a gente vai fazer um física aí e vamos ver como é que a gente pode jogar com isso que a gente fez e tirar propriedades bem interessantes aí de bilineares fermiônicos. A gente vai ver que tem certas relações de ortogonalidade entre o que a gente chama de bilinear fermiônico. O bilinear fermiônico é algo desse tipo, é um spinor vezes uma matriz vezes um spinor. Isso a gente chama de... É um bilinear, porque é linear em psi, é linear em qui, então ele é um bilinear. Ou, na gíria também chamam de condensado fermiônico. Porque é como se dois campos fermiônicos se condensassem para formar um escalar ou um vetor. Vai depender da característica. Isso aqui pode me dar um escalar no final do dia, pode me representar a densidade de carga elétrica, ou isso pode me dar uma corrente, pode me representar a densidade de corrente elétrica. Então, vai depender. Nós vamos depois trabalhar, né, vamos dizer, casos especiais, por exemplo, vou fazer um exemplo da QCD, um exemplo da física de interações fracas, um exemplo da QD, então eu posso ter carga elétrica, posso ter isospin fraco, posso ter carga fraca, posso ter a corrente de cor. Então, mas o que é importante é que isso aqui, esse condensado fermiônico, ele vai ser a união de dois férmions para formar uma quantidade bosônica que vai ter uma interpretação. E aí, às vezes, fazer esses rearranjamentos de vírus pode ser uma coisa muito interessante. Então, eu vou dar um intervalo agora, tá? A gente vai dar um intervalo de 15 minutos, e 15 para 6 a gente retoma.